Fala pessoal, Felipe Regato no contato, Betting Expert. Então vamos lá, vamos dar início aí à nossa segunda aula do nosso curso gratuito aí de apostas esportivas, em que nós vamos falar aí sobre as casas de aposta, ok? Nós vamos falar sobre as casas de aposta, né? Porque a gente começa nas apostas esportivas, estabelece aí os nossos objetivos e o próximo passo é a gente se cadastrar numa casa de aposta, beleza? Então, pessoal, eu separei aqui alguns critérios muito importantes para que a gente possa escolher da melhor forma a nossa casa de aposta, né? Principalmente aquelas pessoas que estão iniciando ou que vão começar nas apostas esportivas, porque o foco desse curso é para essas pessoas. Tá? Então, eu separei 3 critérios que eu julgo de fundamental importância. O primeiro deles, importante para todo mundo, a cotação oferecida. Isso aí é fundamental, né? Nós temos uma boa cotação. Diferentes casas de aposta possuem diferentes cotações oferecidas para os mesmos eventos acontecerem. Tá? Então, quando a gente está iniciando, muitas vezes a gente nem se atenta para isso, né? A gente vê a propaganda na casa de uma determinada casa de aposta, algum amigo falou para a gente que está apostando aí em uma casa de aposta, a gente só vai lá, já se cadastra e nem compara isso aí. Tá? Então, é muito importante você levar em consideração as cotações, porque no médio e longo prazo, e conforme a sua banca vai gradativamente aumentando, cada vez mais pequenas diferenças nas cotações fazem uma grande diferença no seu bolso, na sua banca, ok? Segundo aspecto é a questão do suporte. É muito importante a gente ter boas casas de aposta, é muito importante a gente ter casas de aposta que nos ofereçam um bom suporte, tá? Para que a gente possa, em caso de necessidade, para saber de um saque, de um depósito, para ver a questão de uma verificação de uma aposta feita, a gente consiga ter isso aí de maneira rápida, de maneira segura e ninguém nos deixe aí no escuro, né? Então é muito importante você verificar essa questão do suporte, tá? Boas casas de aposta normalmente têm chat ao vivo, elas têm um e-mail ali que você manda, elas rapidamente já respondem, tem um bom sistema de mensagens, tem um telefone às vezes para você entrar em contato, enfim, verifica isso, tá? Verifica essa questão do suporte para que você possa resolver os seus problemas de uma maneira rápida e de uma maneira efetiva. Cuidado com aquelas casas de aposta muito obscuras, cuidado com aquelas casas de aposta muito desconhecidas, porque muitas vezes elas te acrescentam em alguns aspectos, mas nessa questão do suporte elas deixam a desejar e você pode ficar no escuro aí em caso de necessidade, como aconteceu com um cliente do meu grupo VIP, que tinha uma conta numa casa de aposta X, aí, numa casa bem desconhecida, inclusive, e que teve uma aposta ganha e que a casa de aposta simplesmente resolveu não pagar para ele, ele não conseguia entrar em contato e ficou por aquilo ali mesmo, né? Imagina quando ele tentar fazer um saque aí, o parto que não vai ser. Tá? Então, procure por casas de apostas mais conhecidas, com bons sistemas de suporte, ok? E o terceiro aspecto é a questão do bônus. O bônus, ele não deve ser o único aspecto a ser levado em consideração, porém, principalmente para quem está iniciando, essa questão dos bônus, elas são muito interessantes, porque te ajudam a alavancar a sua banca. E se você seguir aquilo que eu falei na primeira aula sobre a questão do serviço de tips, você souber utilizar as tips que são fornecidas para você, aliadas ao bônus que você ganha numa determinada casa de aposta, você tem a chance de cumprir esse rollover, esse bônus de uma maneira mais fácil, mais segura e se beneficiar, sim, do bônus oferecido pela casa de aposta. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui, eu separei 5 casas de aposta, Rivalo, 188bet, Bet365, Melbet e a Pineco. E vou mostrar para vocês algumas questões das cotações, tá? Então, a gente vê, por exemplo, eu separei aqui na Rivalo, separei em todas as casas de aposta, na verdade, e a gente vê aqui, ó, o jogo entre Estrela Vermelha e Copenhagen, que vai rolar aí pela Champions League, né, as classificatórias da Champions. Então, a gente olha que o favorito, aqui no caso Estrela Vermelha, na Rivalo, está pagando aí 2,15 para o Estrela Vermelha vencer esse jogo. Ou seja, se você investir R$100,
você ganha de lucro R$ 115, beleza? Vamos agora para 188bet, né? Tá carregando aqui, mas já deve abrir aí para a gente ver o quanto que está a cotação desse jogo na 188bet. Então vamos lá, só esperar carregar aqui. Já estava carregado, não sei o porquê que descarregou, atualizou a página, beleza, a gente vê que na 188bet essa cotação está nesse momento 2,13 contra 2,15. Né? Então aqui na 188bet, você investindo R$100, você teria 113 em vez de 115, beleza? De lucro. Bet365 também carregando. Já vai abrir aqui o jogo entre Copenhague e Estrela Vermelha, 2,10. Então, você investindo 100, você teria 110 de lucro caso o Estrela Vermelho ganhe jogo. Então, você vê que de 115, numa casa de aposta, numa outra, 110. Tá? Imagina isso no longo prazo. Vamos lá, Melbet. Vai carregar aqui, todas as casas de aposta aí estão carregando, acredito que estão atualizando, tá? Mas a gente já vai verificar. Só esperar carregar aqui, vamos lá. Vamos ver quanto é que está na Melbet. Mas isso já, só essas 3 casas de aposta aí que eu mostrei para vocês, a gente já verifica que diferentes casas de aposta possuem cotações diferentes e que isso faz diferença no nosso bolso. Então a Melbet aí a 2,12, né? Quase 2,13. E a Pinnacle, vamos ver quanto é que está pagando aí a vitória do Estrela Vermelha na Pinnacle. A gente vê que não foge muito de uma casa de aposta para outra, as cotações são relativamente parecidas, tá certo? Mas que faz sim diferença, né? 2,17 na Pinnacle a vitória do Estrela Vermelha. Então vocês verifiquem que os mesmos R$100 na Pinnacle, nós teríamos aí R$117 de lucro, e na cotação menor ali nós teríamos 110. São R$7 em apenas um jogo. Imagina isso ao longo prazo, tá ok, pessoal? Aqui eu só mostrei um determinado mercado, que é o mercado das probabilidades. Mas vocês vão ver aqui que mercado de gols, mercado etc. Vai variar de casa para casa. Então você pode ter, por exemplo, no mercado de probabilidades melhor na Pinnacle, mas o over 2,5, mais 2,5 gols, vocês vão entender o que é isso. Numa outra casa pode estar pagando mais do que está aqui na Pinnacle, enfim. Então você tem que dar uma olhada geral, pega aí, separa algumas casas e dá uma olhada em alguns mercados, nos principais mercados, mercados de gols, mercados de probabilidade, handicap asiático, e olha aí qual aqui tem uma tendência de pagar mais do que as outras, tá? Isso é muito importante. O principal já ficou explicado, que é o quê? Diferentes casas de apostas têm diferentes cotações para o mesmo evento acontecer e que isso faz diferença no médio, longo prazo. E você tem que levar isso aí em consideração. Imagina se em vez de 100 fosse R$1.000. Daqui a pouco sua banca cresceu, você aposta R$1.000. Daria uma diferença já de R$70 para o mesmo evento acontecer. Tá? Então isso é muito importante, você tem que levar em consideração. Essas 5 casas que eu mostrei aqui para vocês, né, em se tratando aí de questão de suporte, são casas muito boas, são casas que têm sistemas de suporte rápido, você consegue falar com eles de uma maneira bem tranquila, né? Algumas têm chat ao vivo, outras você manda um e-mail ali e já recebe ali no seu e-mail que você enviou e que vai ser respondido dentro de X tempo. Tá? Então, todas essas casas aqui que eu mostrei para vocês, vocês não terão problemas aí com questão de suporte. Tá? São casas muito boas e que têm sistemas de suporte muito bons. Agora, se vocês forem verificar outras casas, deem uma olhada nessa questão do suporte, né? Tem que ter alguma coisa ali explicando como que você pode entrar em contato com a casa, mas não vai no escuro. Tá? Leva isso em consideração, porque isso vai te aliviar a tua cabeça quando você precisar de alguma coisa da casa de aposta. Tá? Vai por mim, então considere isso aí. E a questão dos bônus, né, que eu falei para vocês, algumas coisas que nós temos que levar em consideração. Tá? Eu vou falar de uma forma genérica aqui. Na Rivalo, se eu não me engano, tá? Eu posso estar até enganado, mas aí depois você entra aqui e pesquisa, é bem tranquilo. Na Rivalo, você tem
se eu não me engano, até R$ 777 de bônus, ou seja, se você depositar 500, você ganha mais 500. Se você depositar 700, você ganha mais 700 de bônus. Tá? Almoço grátis, nunca vai existir almoço grátis. Você tem que cumprir, em qualquer casa de aposta que você ganhe bônus, você tem que cumprir o rollover. O que é o rollover? Vamos dar um exemplo aqui. Você pegou na Rivalo e você depositou R$ 500. E aí você ganhou de bônus mais 500, ou seja, a sua banca ficou 1.000, beleza? Normalmente as casas de aposta, você tem que girar dentro da casa, fazer de apostas dentro da casa 5 vezes o valor que você está de banca. Então depositou 500, ganhou mais 500, ficou com 1.000. Você tem que girar dentro da casa R$ 5.000 para poder sacar os seus bônus. Mas não é R$ 5.000 em qualquer cotação. Diferentes casas de aposta, elas vão exigir cotações diferentes para você. Na Rivalo, você tem que apostar acima de 1,5. E aí tem outros critérios ali, como não fazer mais de uma aposta no mesmo jogo e por aí vai, tá? Mas você vai ter que girar dentro da Rivalo 5 vezes o valor que você tem de banca, somado o que você depositou mais o bônus, e a cotação mínima é 1,5 para que conte o abatimento desse rollover. Tá? Então, você tem que ficar atento a isso. Eu considero, nessa questão do bônus, a Rivalo uma excelente casa, apesar das cotações delas não serem muito boas. Por exemplo, se você seguir um serviço de tips e for só naquilo que o seu tipster está enviando para você, você consegue cumprir esse rollover da Rivalo de uma maneira mais tranquila, porque a cotação é 1,5, é mais fácil de você achar essa cotação. E você tem um bônus excelente, que é de até R$ 777. Então, isso dobra. Se você fizer uma boa gestão de banca, imagina que você foi mal naquele mês e perdeu 50% da sua banca. Cumpriu o rollover. Ainda assim, você está no 0 a 0. Tá? Então, vale muito a pena esse bônus da Rivalo. Em questão de bônus, a Rivalo, na minha opinião, é uma casa boa para você explorar esse bônus deles. Já o 188bet, esse valor, que na Rivalo é de 700 e pouco, aqui na 188bet é de R$ 200. Então, depositou 100, ganha mais 100. Depositou 200, ganha mais 200, ok? E tem um diferencial. O rollover também é 5 vezes, só que a cotação mínima é de 2,0. Então, já fica muito mais complicado de você achar boas apostas numa cotação de 2,0 para cima, que é o que vai abater aí o seu rollover. Então, o bônus da 188bet eu não gosto, tá? Não gosto mesmo. É uma cotação muito alta e que a chance de você perder dinheiro, ela é bem maior, tá? A probabilidade ela é bem maior de você perder dinheiro com esse bônus aqui. Gosto da 188bet como casa, mas como bônus não recomendo, ok? Aí vamos para a Bet365. A 365, se eu não me engano, são R$ 200 no máximo. E eu não tenho bem certeza dessa questão da cotação mínima para você apostar, beleza? Mas é só você entrar ali no regulamento dos bônus, que você vai ver o rollover de quanto que é, se é 3 vezes, 5 vezes, qual que é a cotação mínima. O bônus da Melbet é um bônus bem interessante também, que é de R$ 500 e você ganha mais 500. A cotação mínima, se eu não me engano, é de 1,7 ou 1,8. Tem que dar uma lida ali no regulamento deles, que também é bem tranquilo, é só você ir ali e você ler. Tem alguns mercados ali que eles não contam para a questão de abatimento do rollover na Melbet, tá? Mas é uma casa que está há pouco tempo e é uma casa que eu tenho um valorzinho legal nela aqui, você pode ver, tenho R$ 50 mil nela. E estou gostando por enquanto, estou testando a casa, estou gostando, tá certo? Ela tem um bônus interessante, então dá uma olhada aí na Melbet também. E aí temos a Pinnacle, uma casa asiática que, se eu não me engano, ela não oferece bônus de boas-vindas, ok? Porém, é uma casa com boas cotações, é uma casa com excelentes cotações, na verdade, com bons mercados profissionais. Então, assim, essas outras casas que eu falei para vocês, elas são casas europeias, elas têm mais opções de mercado, escanteio, enfim, várias opções mais amadoras, entre aspas, e a Pinnacle ela já é uma casa mais profissional, uma casa com mercados mais profissionais, porém tem cotações melhores. E o grande diferencial da Pinnacle é a questão dos limites e limitações. Então você consegue apostar valores maiores na Pinnacle e você não tem o problema das limitações que normalmente as casas europeias elas
acabam fazendo com aqueles apostadores que são muito lucrativos, tá? Então, na Pinnacle você não vai ter esse problema. Por que eu não falei de limites e limitações nessa aula? Porque eu considero que aqui são pessoas que estão iniciando, né, e que normalmente iniciam com uma banca baixa e que dificilmente vão ser alvo dessas limitações, principalmente no início, por conta da banca baixa, por conta dos erros que cometem com maior frequência, tá certo? Mas conforme você for se profissionalizando, é muito importante que você leve a questão dos limites e limitações em consideração. E aí, nesse aspecto, as casas asiáticas, como por exemplo, a Pinnacle, ela é uma casa melhor nesse sentido. Tá? Temos também a plataforma de apostas, a Molibet, que é o Danilo Pereira, que é o responsável por essa plataforma aqui no Brasil, que você tem excelentes cotações também, e essa questão de limites e limitações, elas não vão te pegar. Tá ok? Eu não coloquei aqui, mas porque senão fica algo muito extenso, são milhares de casas de aposta, mas só para que você saiba. Beleza, pessoal? Então, isso que a gente tem que levar em consideração. Leve em consideração esses aspectos que eu comentei com vocês, as cotações, leve em consideração o suporte, leve em consideração essa questão dos bônus, tá? E se você pegar os bônus, muita calma, tá? Muita calma nessa questão dos bônus, não tenha pressa para cumprir o rollover, tá? Não tenha pressa, não se afoba, não fica fugindo da gestão de banca, aproveita esse bônus que você está ganhando, faz uma gestão de banca correta, de preferência, pega esse bônus, pega essa casa e segue só as dicas do seu tipster, né? Eu tenho meu serviço de tips, se você quiser eu posso te falar mais, mas você pode gostar de outra pessoa aí das apostas esportivas que também tem um serviço de tips. Contrata, vai te ajudar muito, eu já falei isso na primeira aula, e principalmente para você ir com calma nesses bônus, cumprindo o rollover, vai seguindo as dicas do seu tipster, que você vai ter muita chance de ter muito sucesso na alavancagem desses bônus, na alavancagem da sua banca inicial. Tá ok, pessoal? Questão de depósitos, saques, eu vou abrir uma casa de aposta aqui, deixa eu ver uma que eu já estou logado, vamos ver. Acho que a Rivala eu já estou. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa questão aqui para mostrar para vocês o depósito. Vou clicar aqui em depositar. Tá? Não vou entrar em todas as casas de aposta também. Tá, ok? Por quê? Porque são muito parecidas. Né? Vocês vão ver que a grande maioria das casas de aposta nós temos aqui, ó, EcoPays, ela está na grande maioria das casas de aposta, é uma plataforma virtual. Então você cria uma conta lá na EcoPays. AstroPay Card, algumas casas de aposta têm essa opção do AstroPay Card. Boleto, né? Já está bem comum aí a questão do boleto para você depositar na sua casa de aposta. Transferência bancária direto do seu banco, né? Banco do Brasil, Santander, enfim, vários bancos aí, você tem que clicar e ver quais são os bancos disponíveis, tá? Mas agora, ó, EcoPays, AstroPay Card, cria as contas nessas plataformas, porque algumas casas de aposta você pode utilizar. Transferência bancária é muito comum, todas praticamente aí têm essa opção de transferência bancária. Algumas casas de aposta são até mais arrojadas nesse sentido e nos dão a opção de, inclusive, pagar por Bitcoin, moedas, criptomoedas, né? Como o caso da Melbet, você consegue depositar com Bitcoin e até outras criptomoedas. A Pinnacle, você consegue depositar na Pinnacle por Bitcoin. Tá? Eu sou um cara que particularmente gosto do Bitcoin, vejo muito futuro, vejo muita utilização nessa questão das criptomoedas. Né? E se você já é um cara que está ligado nesse mercado também, é importante você saber que algumas casas já aceitam Bitcoin para você depositar e criar uma banca inicial. Tá? E temos que levar em consideração que normalmente o método de saque é o método que a gente fez o depósito. Tá? Então, se você depositou por transferência bancária, você vai sacar por transferência bancária. Se você depositou por EcoPays, vai sacar por EcoPays, por Bitcoin, vai sacar por Bitcoin e assim sucessivamente. Tá? Isso tem que ficar bem claro aí. Normalmente é assim, pode ser que tenha uma ou outra casa de aposta que libere métodos diferentes. Ah, depositei por boleto, vou sacar por boleto? Não tem como. Né? Você vai depositar, você vai sacar na sua conta bancária. Agora, essas outras opções que eu falei para vocês, normalmente o método que você deposita é o método que você vai receber o seu saque. Tranquilo, pessoal? Então, eram essas considerações que nós tínhamos aí para falar sobre casas de aposta e nós vamos dar continuidade no nosso curso falando sobre os principais mercados, sobre análise pré-jogo e algumas outras considerações importantes para que a gente possa começar da melhor maneira nas apostas esportivas. Galera, tamo junto, forte abraço e até a próxima aula.